Para a felicidade de poucos e a tristeza de muitos, hoje eu vou falar sobre o McDonald's, uma empresa um pouquinho conhecida só, né, que está em quase todos os países do mundo. Então tudo começou com a ideia de dois irmãos, o Richard McDonald e o Maurice McDonald, e eles sempre sonhavam em ter a sua própria loja de restaurantes, ou sua própria rede de restaurantes, que sempre gostaram dessa parte de comidas, coisa assim. Em 1937, eles abriram a barraquinha de cachorro-quente em Arcadia, na Califórnia, Estados Unidos, chamada Ardome. E em 1940, eles se mudaram para São Bernardino, na Califórnia, lá no Tulsa, e abriram sua primeira lanchonete McDonald's na famosa Rota 66, lá na Califórnia. E com isso eles começaram com um cardápio de 25 itens, com o seu foco principal no churrasco. Ou seja, o McDonald's começou a fazer churrascão, em vez de fazer os hamburgão. E com isso eles começaram a vender seus hambúrgueres por 15 centavos. E eles ficaram bastante populares. Que você pode pensar, 15 centavos é pouquinho, só que na época lá era até que bastante coisa. Só que a concorrência vendia seus hambúrgueres por mais ou menos 30 centavos. Ou seja, basicamente o dobro, né? Era basicamente a mesma coisa, só que o outro era mais barato, né? Então já dá uma ajudinha já para os criadores do McDonald's. E eles também vendiam um milkshake em suas lanchonetes. E muitas pessoas iam para comprar seus milkshakes. Só que isso aí gerou um pequeno probleminha, porque muita gente ia comprar os milkshakes e eles não tinham como fazer muitos milkshakes ao mesmo tempo, né? Que seria assim, ou seja, ia muita gente comprar e eles não tinham como fabricar mais os milkshakes, né? E com isso eles tiveram que comprar mais 100 novas máquinas para fazer o milkshake, né? Porque só tinha algumas e não tava dando para aguentar, né? Então vamos comprar mais, né? Que seria assim. E deu uma ajudinha, né? Para eles começarem a expandir os seus negócios, né? E depois de um tempo, eles conheceram um empresário chamado Ray Kroc. Grava esse nome, vocês já vão saber porquê, né? O cara foi bem filha da mãe, a verdade assim. Então esse Ray aí, ele já tinha trabalhado em alguns lugares, como vendedor de copos de papel, de pianista também, de músico de jazz. E ele já foi membro de uma banda lá na Califórnia e também ele já foi DJ em uma rádio. Mas depois disso, o Ray começou a trabalhar em alguns restaurantes e isso fez ele aprender a ter um gostinho do negócio dos restaurantes. E também ele virou um vendedor ambulante de equipamentos para a fabricação de processamento de alimentos. E é tipo um camelô, né? Na época assim. Então ele começou a vender esses produtos para fazer basicamente milkshake, né? E ele também começou a vender máquinas para fazer milkshake, né? E foi aí que ele conheceu os irmãos McDonald's, né? Até que em 1954, né? Agora chegou nessa partezinha aí, ele conheceu os irmãos McDonald's e ele ficou muito encantado com o funcionamento da lanchonete. Porque a maioria lá das lanchonetes meio que você pedia assim, né? E os caras demoravam um caramba pra fazer assim, porque eles iam fazer tudo certinho assim. Aí do McDonald's é um pouquinho diferente, né? Pra começar, os hambúrgueres era bem barato, né? Que eu falei, era 15 centavos de dólar, né? E os outros locais era 30 centavos, 28 centavos de dólar, né? E eles entregavam seus hambúrgueres muito rápido, tipo um tempo bem curto, né? E isso chamou a atenção do Ray, né? Que ele falou, caramba, o negócio aqui até que é daorinha, né? Aí você pode perguntar, como que os irmãos McDonald's conseguiam fazer os seus hambúrgueres bem rápido? Então eles faziam o seguinte, eles cozinhavam os ingredientes antes de serem comercializados. Eles eram embrulhados e aquecidos em lâmpadas de calor, ou seja, basicamente como se o lanche já tivesse pronto, né? Basicamente assim, antes de ser vendido, né? Então eles conseguiam entregar bem rapidão, né? Aí já deu uma ajudinha pra eles já, né? Deu um pouquinho de fama, né? E em 1954, os irmãos McDonald's contrataram o Ray para ser seu representante comercial da marca McDonald's. E também o Ray seria o responsável por manter o padrão de qualidade em todas as lanchonetes da franquia McDonald's. E também, por último ainda, o Ray ajudaria os irmãos McDonald's nos negócios comerciais da franquia McDonald's. E em 1955, aconteceu a abertura da primeira loja da franquia McDonald's em outro estado dos Estados Unidos. E essa loja foi aberta no Chicago, lá em Illinois, lá nos Estados Unidos mesmo. Só que em 1961, o Ray, lembra que eu falei pra você gravar o nome do cara aí? Ele falou que ia comprar uma parte lá da empresa McDonald's, né? Pô, eu vou comprar uma parte bem boa aqui de vocês e eu vou pagar 2,7 milhões de dólares para os irmãos, né? Assim. Só que esses 2,7 milhões de dólares, só pra você ter uma noção, corrigindo com a inflação tudo dos tempos atuais, né? Seria mais ou menos 100 milhões de dólares que o Ray ia pagar para os irmãos McDonald's. Só que teve um
probleminha aí. O que aconteceu? Meio que em vez de eles assinarem um contrato no papel, né, pra falar, o cara tem que pagar aqui nós, né, seria assim, eles só meio que basicamente apertaram a mão do Ray e já já. Só que o Ray foi espertinho e não pagou o dinheiro prometido para os irmãos McDonald's, ou seja, o cara foi lá, prometeu e não pagou. Só que o que aconteceu? Basicamente, ele pegou todo meio que o nome do McDonald's e colocou pra ele, né, ou seja, roubou o título dos caras e não pagou nada, ou seja, ferrou os caras, né, pra verdade, assim. Basicamente, os irmãos McDonald's não podiam mais usar o nome McDonald's, ou seja, eles perderam o próprio nome deles, né, se for ver assim, que eles inventaram, né? Então, basicamente, eles tiveram que rebatizar a sua primeira loja, o nome de The Big M. E depois de um tempo, essa lanchonete faliu, né, a sua primeira loja lá. Então, basicamente, na frente da loja dos irmãos McDonald's, o Ray fez a loja do McDonald's, né, que seria assim. Então, só pra falar uma coisinha que eu esqueci de falar, enquanto o Ray era responsável por todas as lojas, basicamente, assim, do McDonald's, né, antes dele passar a perna nos caras aí, né, basicamente, ele é responsável por todas as lojas e os irmãos McDonald's meio que eram responsáveis pela primeira loja deles, né, antes de ter esse meio que probleminha aí, né, com o Ray, né, que seria assim. E vai vendo também que a safadeza do cara aí não acabou, não. Depois de um tempo, o Ray fez sua autobiografia e nessa autobiografia ele falou que ele que inventou a loja lá do McDonald's, ou seja, ele que criou a empresa McDonald's, né? Basicamente o cara roubou a ideia dos outros e falou que ele que fez, né? E ele criou, né, entre aspas assim, a loja McDonald's em 1955, meio que excluindo os verdadeiros inventores da marca. O cara roubou o título aí, dando-se vocês, né, que seria assim. E em 1965, o Ray conseguiu fazer as ações da empresa McDonald's começarem a ser negociadas publicamente, ou seja, o público podia comprar as ações da empresa McDonald's. E em 1967, o Ray conseguiu abrir uma loja do McDonald's fora dos Estados Unidos, abrindo um McDonald's, né, que seria assim, lá no Canadá. E também ele abriu mais algumas lanchonetes do McDonald's dentro dos Estados Unidos, em alguns outros estados, né? E com a expansão da empresa McDonald's, o Ray começou a gerar um sistema que fazia seus hambúrgueres serem feitos mais rapidamente, né? Fazia um negócio aí e acelerar o procedimento, né? Meio que ele fazia assim, cada funcionário é responsável por uma parte do hambúrguer, tipo, cada um fazia uma coisinha, ou seja, agilizava o procedimento aí, né, que seria assim. E também ele melhorou os assentos e as mesas da franquia McDonald's. E ele meio que fez assim, ele aumentou um pouquinho o tamanho das mesas, né? E as cadeiras ele colocou um pouquinho inclinada, ou seja, basicamente as pessoas meio que ficavam um pouquinho mais à vontade para comer, ou seja, elas comiam rápido, né, que seria assim, e basicamente comia rápido para comer mais, né, que seria assim, ou seja, ele influenciava as pessoas a comerem mais, né, e ganhar mais dinheiro, né, que seria assim. E também ele foi bem espertinho, que em vez de ele entregar algum pratinho, uma coisa assim para as pessoas comerem, ele entregava os lanches, né, os hambúrgueres, que seria assim, em sacos de papel, ou seja, as pessoas tinham que comer seus lanches com uma mão e com a outra mão ela segurava a sua bebida, né, que seria assim, basicamente fazendo as pessoas comprarem mais hambúrguer, né, que seria assim, e comendo mais o cara ganha mais, né, que seria assim, estratégia, né? E isso chamou a atenção de várias pessoas, porque muitas pessoas estavam gostando dos hambúrgueres, né, e era bem rápido e bem barato, e muitas outras pessoas começaram a frequentar a rede McDonald's, ou seja, o cara aí, o Ray, né, conseguiu vários outros clientes. Em 1971, o McDonald's chegou na Europa, na Alemanha e na Holanda, né, ou Países Baixos, que é a mesma coisa assim, só que agora é Países Baixos. E também chegou em 1961 na Ásia, lá no Japão, e também na Austrália, lá na Oceania. Então o Ray aí começou a expandir o McDonald's para o mundo todo, basicamente assim. E também você deve estar se perguntando, e aqui no Brasil, quando o McDonald's chegou? Então, o McDonald's chegou em 1979, lá na Copacabana, no Rio de Janeiro. E 2 anos depois, em 1981, o McDonald's chegou na cidade de São Paulo. E depois de um tempo, o McDonald's começou a se espalhar por todos os estados brasileiros. Hoje o McDonald's aqui no Brasil tem mais ou menos 1000 lojas. O McDonald's também está presente em quase todos os países do mundo, né? Então, tipo, os caras fogo, né? Conseguiram expandir basicamente pro mundo todo, né? E um dos seus principais símbolos, né? É o palhaço lá do McDonald's, né? Que, assim, todo mundo conhece esse palhacinho, né? Então, agora eu só vou falar umas curiosidades que vocês vão ficar meio que caramba, né? Que seria assim. Hoje, o McDonald's tem o faturamento por dia de 75 milhões de dólares. Só que eles gastam de 1 a 5 milhões de dólares em ingredientes e também para pagar o salário dos seus funcionários. Então sobra um dinheirinho para eles só de 70 milhões de dólares. Pouquinho, né? E em um mês, o McDonald's consegue ter um faturamento de 2 bilhões e 250 milhões de dólares. Em um ano, eles conseguem ter um faturamento de 27 bilhões de dólares. E essa quantia, meio que esses 2 bilhões e
250 milhões por mês que os caras ganham, né? É maior que o PIB anual de alguns países do nosso mundão, né? Como o Haiti, Geórgia e também Trinidade e Tobago. Ou seja, os caras conseguem ter um faturamento em um mês que os caras conseguem ter em um ano, né? Que seria assim. Os outros países, né? Que seria assim. E olha, vai vendo isso aqui. A empresa McDonald's vende mais ou menos 75 hambúrgueres a cada segundo no mundo. E se for considerar todos os hambúrgueres já vendidos pela empresa, eles conseguem ultrapassar 100 bilhões de hambúrgueres já vendidos no mundo todo, né? E também, só para vocês terem uma noção, cerca de 68 milhões de pessoas meio que comem no McDonald's todo dia. E também o McDonald's ele consegue colocar alguns terrenos para alugar, ou consegue colocar algumas lojas para alugar. E a empresa consegue cerca de 6 bilhões de dólares todos os anos em aluguel. É dinheirinho de pinga, né? E também, para acabar aqui, o McDonald's é uma das empresas mais conhecidas do mundo, né? Tem a Coca-Cola também, que é bem conhecida, a Pepsi, né? Burger King, né? Pra fazer uma rivalidade aqui, né? Meio que o McDonald's é conhecido quase no mundo todo, né? Em alguns países não conhecem, mas é mais conhecido quase em todo mundo, né? Que seria assim. Então, esse foi o vídeo de hoje, né? O podcast de hoje. Então, muito obrigado por todo mundo que me ouviu até agora aí. Então, valeu aí e falou!